Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Revelação da Igreja. E o título dessa segunda-feira, Deus quer edificar a igreja para seu descanso. O versículo Hebreus 4:10 que diz: Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Obrigado, pois podemos desfrutar da Tua graça, das Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. E podemos também desfrutar de Tua palavra rica e cheia de luz. Que nesse dia, Senhor, a Tua palavra possa ser para nós espírito e vida e não mero conhecimento. Que ela entre em nós, separando tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é teu, do que ainda é nosso, do que ainda precisa ser removido. Que ela, Senhor, como uma espada afiada, separe tudo aquilo que ainda há em nós e que não te agrada, para que nós possamos, à luz da palavra, ver e eliminar essas coisas da nossa vida. Nesse dia, Senhor, nós queremos estar no descanso e assim dar descanso ao Senhor. Não queremos mais servir em nós mesmos, fazer as coisas em nós mesmos. Queremos encontrar o descanso e também que o Senhor encontre em nós o descanso na Tua igreja. Assim, Senhor, nós te pedimos humildemente, guarda-nos em Ti, livrando-nos de todo mal, livrando-nos do maligno e não permitindo que o nosso caminho se desvie, que nós tropecemos. Livra-nos, Senhor, de toda a armadilha de Satanás, dos seus dardos inflamados. O que nós queremos até o fim, segundo a Tua palavra, é ser simples, ser puros de coração, servindo ao Deus vivo. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, o título hoje é Deus quer edificar a igreja para o seu descanso. Esse, na verdade, é o tema de todo o que nós vamos estudar nesse semestre. Na semana passada, nós vimos os primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus. Hoje, ainda nessa segunda-feira, ainda faz um breve resumo de tudo o que foi visto na semana passada, logo de tudo o que foi visto nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus. E partindo então para o capítulo 16 de Mateus. Ali há uma revelação muito importante, a revelação da igreja. E a revelação da igreja também nos mostra, irmãos, que a igreja é o único lugar em que Deus, de fato, tem o seu descanso. Não há templo feito com mãos humanas, não há nada material que possa dar descanso ao Senhor. O que dá descanso ao Senhor é a igreja, porque a igreja, irmãos, ela tem o elemento de Deus. Então a igreja, ela é santa, ela não foi criada por homens, ela foi criada pelo próprio Deus, a partir do sangue e da água que fluíram do lado do Senhor Jesus na cruz. Então é a igreja, irmãos, que o Senhor tem como o seu descanso. Mas não é apenas a igreja recém-gerada o que o Senhor quer, onde o Senhor encontra o seu descanso. A necessidade do Senhor é a igreja edificada. Se você tem um edifício, uma casa que você vai construir, você coloca todos os seus recursos naquela casa, compra todos os materiais, compra o terreno, e aí você entrega para o mestre de obras, o pedreiro, o arquiteto, enfim. Passa-se 5 meses, 6 meses, você volta no lugar, os materiais estão todos espalhados, ou apenas empilhados. Isso é a casa que você sonhou para o seu descanso? Não, você comprou tudo, você comprou material, o terreno, está tudo ali, mas precisa de edificação. Assim o Senhor, irmãos, Ele nos comprou os materiais, o terreno, o fundamento é Cristo para essa edificação. Então está tudo pronto, o que falta é edificar. Isso também é nos mostrado no capítulo 16. Muito bem, vamos então, irmãos, para a página 27 do Alimento Diário. Vamos ler o último parágrafo. Antes disso, há uma revisão, como eu havia dito, sobre os 15 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Vamos então falar do capítulo 16, começar a falar do capítulo 16. Então, página 27, último parágrafo. A partir do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, há uma grande virada.
Até então, o rei veio à terra resgatar os pecadores, curar os doentes e libertar as pessoas endemoniadas para que pudessem entrar no reino dos céus. A porta de entrada é ser pobre em espírito, isto é, ter um espírito contrito, um espírito arrependido e também um coração quebrantado e humilde. Quem quer participar do reino dos céus precisa entrar por essa porta. Nós não nos consideramos capazes de coisa alguma. Pelo contrário, o Senhor, por sua misericórdia, nos usa como vasos de misericórdia para que o seu poder se manifeste em nossa fraqueza. Portanto, a partir do capítulo 16, o Senhor nos mostra o que está em seu coração. Ele não apenas quer resgatar indivíduos, mas nos tem chamado para trabalhar no descanso, pois todos os que trabalham com espírito contrito, confiando no poder de Deus, trabalham no descanso, sabendo que a obra é feita pela palavra de Deus. Quando amamos a palavra de maneira reverente, nós a ouvimos com simplicidade, obedecemos a ela e a praticamos. É assim que a obra de Deus se realiza na terra. É isso que temos experimentado nestes últimos anos, graças a Deus. Apesar de o Senhor nos dar descanso para servi-lo e fazer sua vontade, em seu coração ele também almeja um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é a igreja, que precisa ser edificada. A igreja não é apenas um ajuntamento de materiais soltos, não. Esses materiais, que somos nós, aqueles que foram resgatados nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus, agora precisam ser edificados em uma só casa espiritual, um só edifício, para que Deus tenha descanso. Esse deve ser o nosso objetivo. E aqui, irmãos, quando se fala que a porta de entrada é ser pobre em espírito, a primeira bem-aventurança, logo que o Senhor sobe ao monte no capítulo 5 e começa a falar sobre a constituição do reino dos céus, a primeira coisa que o Senhor fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, não há dúvida nas palavras do Senhor. Aqueles que são pobres em espírito, eles têm o reino dos céus. Eles vão, com toda certeza, ser galardoados, ser vencedores quando o Senhor voltar, porque eles já estão tomando posse da realidade do reino dos céus hoje. A realidade do reino dos céus é a igreja. Mas há duas formas, irmãos, de nós vivermos a vida da igreja. Uma, vivendo a realidade, sendo pobre em espírito, como a igreja em Filadélfia, ou vivendo na aparência, arrogantes, abastados, como a igreja em Laodiceia. Isso durante essa semana me tocou bastante, irmãos. Então, eu gostaria de compartilhar com relação a ser simples, com relação a ser pobre em espírito, porque realmente, irmãos, isso foi algo que me tocou durante a palavra da semana passada. Então, eu quero dar dois exemplos, irmãos, na palavra, de pessoas que foram humildes. Primeiramente, esse primeiro exemplo, assim, eu gosto de dar um exemplo, porque eu acho que fica mais claro, o exemplo da palavra fica mais claro para nós visualizarmos e para nós aplicarmos a palavra, não é? Então, o primeiro exemplo, irmãos, ele mostra uma pessoa que estava sendo arrogante, uma pessoa que estava se fechando à palavra porque achava que as coisas deviam acontecer do jeito que ela achava, não é? Essa pessoa, irmãos, está no segundo livro de Reis, capítulo 5. É Naamã, não é? Deixa eu contar rapidamente, então, a experiência de Naamã. O versículo 1 do segundo livro de Reis, capítulo 5, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Então veja, exteriormente era uma grande pessoa, não é? E as pessoas gostam de olhar o exterior. Porém, leproso é o final do versículo 1. A lepra, irmãos, é uma doença que a lepra espiritual, é uma doença que todos nós temos. Mas muitos de nós não reconhecemos isso. Tem uma passagem em Êxodo, quando o Senhor estava falando com Moisés, ele falou, um dos sinais que ele deu para Moisés, ele falou, coloca a mão no peito. Aí Moisés colocou a mão no peito. E aí quando Moisés tirou a mão do peito, estava o quê? A mão estava leprosa, branca como a neve. Moisés assustou. Isso é um reflexo do nosso interior por causa do pecado, irmãos.
o nosso interior, por mais que exteriormente nós queiramos arrumar, nós nos achamos grande coisa, veja Naamã, um herói de guerra, interiormente, irmãos, todos nós, se nós não cuidarmos, não tomarmos muito cuidado, essa lepra avança. Muito bem, então Naamã, ele ouviu sobre o profeta Eliseu, vou encurtar a história por causa do tempo, ele ouviu sobre o profeta Eliseu, e ele foi até Eliseu para ser curado. Quando ele chegava perto da casa de Eliseu, irmãos, Eliseu ele não fez nem muita questão de Naamã. O versículo 10 diz, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Isso aqui, irmãos, foi o quê? Para ele, para Naamã, isso aqui é a palavra profética. A palavra que vem, que é falada pelo profeta, mas que vem, a direção dessa palavra é de Deus. O que nós ouvimos muito a respeito da palavra do profeta de Deus? Que quando o profeta fala, e esse profeta é de Deus, a palavra dele se cumpre. A questão, o problema, irmãos, não está com o profeta. E se tiver com o profeta, Deus vai tratar. O problema está conosco, com cada um de nós, com a nossa lepra. Por quê? Quando Naamã recebeu essa palavra, ele ficou revoltado, ele ficou indignado. O versículo 11 diz, Naamã, porém, muito se indignou e ele foi embora, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja, isso aqui, irmãos, mostra uma figura, como muitas vezes nós somos, uma figura muito complicada, uma figura que tem todo o script, o roteiro do que Deus tem que fazer para que a coisa saia bem. Às vezes nós somos assim. Às vezes Deus faz uma coisa simples e às vezes a gente começa a olhar para trás e fala assim, mas lá atrás não era assim. Mas eu tive a experiência de determinada forma, não assim. Você entende? Nós vamos, por causa de não cuidar dessa lepra, irmão, nós vamos nos tornando complicados e rebeldes à palavra de Deus. Nós achamos que tem que, se não for do jeito que nós queremos, num roteiro ali pronto que nós pensamos, como Naamã, pensava que ele iria sair ter comigo, iria se colocar de pé, invocar o nome do Senhor, moveria a mão no lugar da lepra, restauraria o leproso. Então tinha tudo pronto. Ele não precisava do profeta, estava tudo pronto, não é? Deus não é assim, irmãos. Deus não age de acordo com o nosso roteiro, com a nossa vontade. E aí ele ainda desdenhou, né? No versículo 12 diz, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Quando nós, irmãos, perdemos a simplicidade, nós nos tornamos uma pessoa como Naamã, nesse primeiro ato, não é? Muitas vezes nós ouvimos a palavra e porque ela não entra em nós, porque o nosso coração está duro, nós às vezes até agimos com indignação. E nós temos argumentos, irmãos. Os argumentos de Naamã eram bons. De fato, esses 2 rios que ele fala são muito melhores do que as águas de Israel, pelo menos na época, não é? Então, não é porque você tem um argumento bom que você tem razão, que você vai ganhar de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque, irmãos, isso manifesta o estado em que nós estamos. Mas aí, graças ao Senhor, irmãos, veio uma pessoa e alertou Naamã, né? Versículo 13. Se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Veja, irmãos, a palavra de Deus no nosso meio, principalmente nos últimos tempos, na verdade sempre, não é? Ela sempre foi uma palavra simples que nos deu a direção de uma forma simples. Havia uma época que muito se falava sobre invocar o nome do Senhor, e aí muitos reclamavam, só se fala em invocar o nome do Senhor. Aí depois falou-se sobre negar a vida da alma, e muitos reclamavam, mas só fala negar a vida da alma. Depois passou a falar bastante sobre a pregação do evangelho, né? Pisar a cidade. Mas não fala mais isso. Aliás, não se fala mais de outra coisa. E hoje, o Senhor tem nos dado a direção através do seu profeta
principalmente com a questão de orar com as pessoas, não é? A comportagem dinâmica, e agora nesse semestre para nós atentarmos para a edificação da igreja. São palavras simples, irmãos, mas se nós não formos pobres em espírito, você está começando a entender? Nós não obedecemos. Por quê? Porque nós consideramos essas palavras assim como Naamã. Muitas vezes ficamos até revoltados. Só fala nisso, não fala mais e tal. Então, o problema não está com o profeta, o problema está conosco. Nós nos consideramos muito, somos heróis de guerra, com grande experiência, não é? Mas por dentro, irmãos, muitas vezes nós esquecemos que nós somos leprosos. Falta colocar a mão no peito, como Moisés fez, para ver a nossa situação interior. Enfim, irmãos, depois que Naamã ouviu os seus oficiais, o que ele fez? Ele resolveu obedecer. Obedecer, irmãos, é praticar. Não adiantava Naamã falar assim, tá bom, vocês têm razão, uma coisa simples, mas vamos embora do mesmo jeito. Obedecer está ligado a praticar. Então ele foi, se lavou, mergulhou as 7 vezes, e eu acho que até ele se surpreendeu, irmãos. Às vezes nós obedecemos contrariados. Você lembra daquela passagem que o Senhor fala que tinha 2 filhos? Aí falou para um ir trabalhar na vinha, se eu não me engano era a vinha, se eu estiver enganado me perdoe. E ele fala assim, não, eu vou. E não vai. E o outro fala assim, não vou não. Mas ele se arrepende e vai. Isso, irmãos, é um coração arrependido que está falando aqui, o coração contrito. Às vezes você recebe a palavra e no primeiro impacto você fica duro. Não vou fazer. Mas conforme você busca o Senhor vai te dando luz. Aí você se arrepende e fala, não, é verdade, esse é o caminho mesmo. E aí você vai e faz. Então, irmãos, a palavra de Deus, quando nós nos abrimos, e só alguém que tem um coração e um espírito pobre se abre ao Senhor. Se nós temos o coração duro, nós vamos ser igual ao povo de Israel. Em Hebreus fala sobre o povo de Israel ter um coração tão duro. Eles achavam que eles tinham tanta razão, irmãos, que eles desafiavam a própria razão de Deus. E eles eram de dura serviço, não abaixavam o pescoço de jeito nenhum. Nós, irmãos, se nós queremos entrar no descanso, inclusive é isso que aquele capítulo de Hebreus fala, capítulo 3 e 4, se nós queremos entrar no descanso, irmãos, nós não podemos ter um coração duro, uma cerviz dura, nós precisamos ser pobres em espírito. Agora eu vou dar o segundo exemplo, meu tempo já está se esvaindo. O segundo exemplo, irmãos, ele está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. No capítulo 15, irmãos, o Senhor ele trata com o nosso coração. Se você começa a ler o capítulo 15, ele fala exatamente como é o coração do homem. Não é que o nosso coração não é assim, porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou filho de Deus, meu coração é diferente. Aquilo ali é o coração de todo o homem. O Senhor, nós vimos em semanas anteriores, o Senhor ele nos deu um novo coração. Mas se eu permaneço no meu velho homem, é esse coração corrupto que eu utilizo. Que é aquele coração que o Senhor ele fala que o que sai da boca, o que entra pela boca não contamina o homem, porque o máximo que vai acontecer é o homem jogar aquilo em lugar escuso, Às vezes come alguma coisa contaminada, tem uma dor de barriga, enfim. Agora, o problema é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. Em outra passagem o Senhor diz, a boca fala do que o coração está cheio. E aí o Senhor diz no versículo 19 do capítulo 15 que o coração procede em maus desígnios. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Isso é o que contamina o homem. Então, ele primeiro fala sobre o coração. Nosso coração também está ligado ao nosso espírito, irmão. Se nós não temos um espírito exercitado, um espírito pobre, nosso coração está duro, irmãos. Agora, se nós somos pessoas que buscam o Senhor, ali como a igreja em Filadélfia, o segredo da igreja em Filadélfia, irmãos, é que eles eram simples, não tinham força, por isso eles buscavam o Senhor, como nós vamos ver nessa próxima passagem aqui. Então esse é o segredo de ter um coração e um espírito puro, quebrantado, um espírito contrito, um espírito que busca o Senhor, um coração dessa forma. Vamos ver então a passagem da mulher cananeia. Veja, irmãos, como nós podemos tirar uma grande lição dessa passagem, certo? Então, a partir do versículo 21 diz, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui, irmãos, antes de falar, na verdade, eu preciso fazer um parênteses aqui, eu me esqueci, para mostrar a questão de João Batista, né? João Batista, irmãos, no capítulo 11, versículo 2, ele é mais ou menos o que acontece com Naamã, não é? João Batista também era exteriormente uma grande pessoa, muitos atos que sim, nós ficamos impressionados, né? João Batista fazia muito bem aquilo que ele fazia. Nós precisamos tomar muito cuidado, semana passada nós falamos sobre isso, com o sucesso, irmãos, porque o sucesso faz com que nós esqueçamos dessa lepra que há no nosso interior. E a gente começa a olhar para nós mesmos como grandes coisas. Então, no capítulo 11, João Batista estava preso. Ele vem a morrer, a falecer no capítulo 14. No capítulo 11, irmãos, ele manda uma mensagem para o Senhor. E é uma mensagem extremamente arrogante. Ele diz para os discípulos dizerem para o Senhor: és tu aquele que nós esperávamos, aquele que havia de vir? Nós temos que esperar outro, colocando em xeque a posição do Senhor, a pessoa do Senhor. Ele sabia, irmãos, que o Senhor Jesus era o Cristo. Ele estava fazendo isso por quê? Porque estava desafiando o Senhor. E por que ele estava desafiando o Senhor? Porque ele achava, assim como Naamã achava que Eliseu devia agir de uma certa maneira, ele achava que o Senhor devia a ele a liberdade. Como ele era o precursor, o Senhor tinha que tirá-lo dali. Esse é o contrário de um coração compungido, contrito, de um espírito humilde, de uma pessoa pobre em espírito. Isso é um coração arrogante, que se tem em tão alta conta, que muitas vezes desafia o próprio Deus. É o que eu digo, irmãos, que eu tenho dito agora nesse áudio. Isso me chamou muita atenção. Nós não podemos, por causa do sucesso, olhar para nós e esquecer, irmãos, a nossa origem, esquecer quem nós somos, esquecer o que há dentro de nós, essa lepra. Que é um outro exemplo, não vou nem me alongar nesse. Saul começou bem, irmãos, ele era humilde, mas conforme o Senhor começou a abençoar, ele ficou preso ao cargo, à posição dele, né, o cargo de rei, e ele mudou, irmãos, completamente. Eu não vou entrar na questão de Saul, porque eu quero voltar agora para Mateus 15. Eu tenho um sentimento, irmãos, eu já falei na semana passada, isso é um sentimento meu, isso não é bíblico, então eu posso estar errado, mas o meu sentimento é, irmãos, que se João Batista, ao invés de ter lançado essas palavras tão arrogantes ao Senhor, se ele tivesse se humilhado diante do Senhor, reconhecido que ele estava errado, ou enfim, né, não vou nem falar de certo ou errado, mas se ele tivesse humilhado na presença do Senhor, eu acredito, irmãos, que ele poderia ter outro fim. Nós precisamos aprender como ir diante do Senhor. Por quê? Tanto Pedro quanto Tiago, nas suas epístolas, Pedro, na sua primeira epístola, eles falam sobre esse versículo, né? Aqui eu vou ler 1 Pedro 5,5, a parte final. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então você percebe onde está a chave, irmãos, do reino. A chave do reino é ser pobre em espírito. Por quê? Porque uma pessoa pobre em espírito, uma pessoa humilde, e esse humilde não é eu fingir humildade, fingir na minha voz, no meu semblante, é interior, irmãos. Essa humildade, esse ser pobre em espírito, esse esvaziar-se, como por exemplo a igreja em Filadélfia, faz com que continuamente esteja recebendo a graça de Deus. Mas no caso de João Batista, irmãos, ele foi o quê? Ele foi arrogante, ele foi soberbo. Deus resiste ao soberbo, contudo ao humilde concede a sua graça. Aí vamos fechar agora indo para a mulher cananeia, não é? Então, Mateus 15, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi. Aqui ela falando do filho de Davi. Ela reconhecia que o Senhor é o rei do reino dos céus. Tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O Senhor não respondeu para essa mulher, porque o Senhor ele tinha ido primeiramente à casa de Israel. Depois, quando o Senhor morreu, ressuscitou, que ele autoriza então os discípulos a também pregar a palavra, o evangelho aos gentios. Mas o Senhor então, até então, ele estava indo para o povo de Israel, para os judeus.
Então o versículo 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. O Senhor não estava falando com ela. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram a ele: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, eles disseram: olha, ela está enchendo a nossa paciência, manda ela embora. Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a missão do Senhor, certo? Agora, irmãos, quando o Senhor encontra uma pessoa pobre em espírito, com o coração compungido e contrito, humilde, ele quebra qualquer paradigma, qualquer que seja a sua missão, ele se volta para essa pessoa, porque qualquer um que vai até o Senhor, ele não lança fora. Então, o que essa mulher fez? Ela não se deu por vencida ouvindo isso. O Senhor estava conversando com os discípulos. Ela entrou no meio da conversa. Versículo 25 diz: ela, porém, veio e o adorou. Ela, em momento algum, irmãos, ela foi arrogante. Ela poderia ter dito: ah, é? É assim que você está pregando o amor? É assim que você está cuidando das pessoas, curando todo mundo? Ela podia, irmãos, ter falado um monte de coisas arrogantes. Mas ela adorou o Senhor e disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor ainda falou assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui, irmãos, para muitos de nós seria um golpe muito duro, né? O Senhor chamando de cachorrinho. Mas essa mulher, irmãos, ela era humilde. Ela queria a graça, ela queria o socorro do Senhor. Então ela disse, irmãos, ela concordou, ela falou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, isso impressionou o Senhor de tal forma. Por quê? Porque para aquela mulher, irmãos, ela não estava pedindo pão. Para ela, só a migalha era uma grande coisa. Esse é o sentido de um pobre de espírito. É praticamente um mendigo. Ele não tem nada. E ele se dá por satisfeito com a migalha. Aqui, irmãos, o Senhor falou: ó mulher, grande é a tua fé. Por que ele falou da fé dela? Porque a fé, irmãos, ela vem com a palavra do Senhor. A fé, o que gera fé em nós é a palavra do Senhor. Então quando o Senhor falou: não é bom tomar dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela disse: sim, Senhor, eu sou um cachorrinho, mas eu não preciso de todo o pão, me basta as migalhas. Irmãos, ela ter se humilhado perante o Senhor dessa forma, compungiu o Senhor, e o Senhor disse: faça-se contigo como queres. O segredo, irmãos, se você quer algo do Senhor, não vá a Ele como João Batista, vá ao Senhor de forma humilde, porque os humildes têm a graça de Deus. E veja a questão da migalha, irmãos. Quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus e nós fizemos igual o povo de Israel que falou do maná: minha alma tem fastio desse maná. Aí nós ignoramos o pão. O pobre de espírito, irmãos, ele come até as migalhas, porque é a palavra de Deus. Ele reconhece o rei do reino dos céus. Não é qualquer um que está falando. Por isso eu digo, irmãos, o problema não é o profeta. O problema somos nós. Isso, irmãos, é a chave para nós entrarmos no reino. Essa é a chave, irmãos, para nós sermos vencedores. Ser essas pessoas que recebem diariamente a graça de Deus. E o título da terça-feira: o mistério de Deus, Cristo. O versículo, Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18, que dizem: Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, queridos irmãos, então, título da terça-feira: o mistério de Deus, Cristo. Quando nós entramos, irmãos, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vemos que, em determinado momento, o Senhor retirou os discípulos daquela atmosfera de Jerusalém e levou-os para um lugar separado, para Cesareia de Filipe. Ele fez isso logo após falar aos discípulos que eles deveriam se acautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus. No versículo 12, do capítulo 16, diz:
Então entenderam os discípulos, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Em vários momentos você vê o Senhor chamando os fariseus, os saduceus de hipócritas. Por quê? Porque eles falavam muito, faziam pouco, e muitas vezes faziam até o contrário do que falavam. Então o Senhor, ele tira os discípulos dessa atmosfera cheia de fermento, dessa atmosfera até de certa forma mundana, leva-os para Cesareia de Filipe, num outro ambiente, porque ali o Senhor ia fazer uma revelação muito importante. Mas, irmãos, primeiramente, antes de fazer a revelação a respeito da igreja, e assim também conosco, antes de nós termos a revelação da igreja, nós precisamos ter a revelação de Cristo. Primeiro contato que nós temos é com Cristo. É por isso que o Senhor, quando ele foi para Cesareia de Filipe com os discípulos, ele perguntou no versículo 13, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, o povo diz, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Essa era a visão do povo a respeito do Senhor. Então veja que nenhuma das pessoas, pelo menos aquilo que os discípulos disseram, nenhuma das pessoas via que aquele que estava ali andando entre eles era o Messias, o Cristo. Para eles era mais um profeta muito poderoso, mas um profeta. E aí o Senhor então perguntou para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? Essa pergunta, irmãos, ela deve ser feita para nós também. Quem é o Senhor para nós? Que papel ele ocupa na nossa vida? Nesse momento, no momento dessa pergunta, Simão, que também era chamado de Pedro, ele respondeu. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso era uma grande revelação, irmãos. E logo após o Senhor disse, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso aqui, irmãos, tem muita coisa implícita. Primeiro, Deus, até aquele momento, o Pai, ele tinha um mistério. E quando o Senhor veio, irmãos, ele não veio para se revelar para todas as pessoas. Você pode ver que várias vezes, quando ele fazia algum milagre, ele falava, olha, não fica me expondo, não vai contar isso para todo mundo. Enfim, o Senhor, irmãos, ele, pelo menos naquele momento, ele não tinha intenção de revelar quem ele era para todas as pessoas. Tanto é que os próprios discípulos, irmãos, disseram, o que o povo diz? Quem o povo diz ser o Filho do Homem? João Batista, Elias, Jeremias, não chegaram nem perto, irmãos. Então, o primeiro mistério a ser revelado antes da igreja, o primeiro mistério, irmãos, é o mistério de Deus. Então, aqui, nesse momento, o Pai resolve revelar para Pedro, para que Pedro então falasse qual é o mistério de Deus. O mistério de Deus é que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é muito importante, são dois aspectos muito importantes. Outra coisa que está implícita aqui, certo? Primeira coisa, irmãos, Deus revelando o seu mistério, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele revelou isso a Pedro. Tem um ponto importante. O mistério de Deus só revela quando Ele quer e a quem Ele quer. Outro trecho corrente que nós vemos nas Escrituras é o Senhor agradecendo ao Pai porque Ele não revelou as coisas da sabedoria de Deus para as pessoas que têm poder nesse mundo, para os ricos, para os poderosos, mas Ele escolhe revelar para os pequeninos. Até o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso com os coríntios, dizendo que não são muitos poderosos de nobre nascimento que são escolhidos, mas ele chega até a dizer que nós, escolhidos, somos as coisas loucas, desprezadas do mundo. Então, irmãos, se você recebeu a revelação de Jesus Cristo, ou seja, se você
foi alguém que creu no Senhor. Não ache que você creu porque você é inteligente, é perspicaz, você recebeu a palavra e aí a sua inteligência fez você crer. Não. Ali naquele momento, Deus revelou, o Pai revelou Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para você. E você creu. O próprio Deus, irmãos, gerou a fé necessária no nosso coração para que nós, então, crescêssemos, recebêssemos. Então, Deus, Ele revela o que Ele quer, para quem Ele quer. Por isso, nós precisamos ter um coração adequado. E aí vai muito do que nós falamos ontem. Um coração contrito, um coração arrependido, um espírito humilde. Alguém que busca o Senhor a qualquer custo. Essa pessoa, irmãos, é alvo da revelação de Deus. E outro item tão importante, o Senhor diz para Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, foi o meu Pai que está nos céus. Então quer dizer que a revelação ela não depende de carne e de sangue. Primeiramente, ela depende de Deus querer revelar. Segundo, o homem, irmãos, precisa estar no Espírito. Nesse momento, com toda certeza, irmãos, Pedro estava no Espírito para receber essa revelação. Nós vemos isso no livro de Apocalipse. Várias vezes o apóstolo João dizia, achei-me em Espírito. E aí, por ele estar no Espírito, a revelação acontecia. Então, irmãos, precisa ter a vontade de Deus revelar. Mas precisa também que o homem esteja apto para receber a revelação. E isso não quer dizer que o homem precisa ser inteligente, perspicaz, nada disso, pois afinal de contas não depende de carne e sangue. O homem, ou seja, nós irmãos, precisamos aprender a estar no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, Deus fala conosco, nos revela. Quantas vezes você está lendo a palavra, exercitando o seu Espírito, e aí você percebe coisas que você não tinha percebido antes, apesar de ter lido determinado versículo várias vezes. Aquilo para você é novo, porque Deus está falando com você, Deus está revelando. E aqui era uma revelação importantíssima. Então, primeiramente, o Pai revelou o seu mistério. O mistério de Deus é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, após isso, irmãos, então, o Senhor Jesus é que revela o seu mistério. Esse mistério é algo que as pessoas não entendiam. Hoje se fala muito sobre igreja, mas a primeira vez que a igreja é mencionada na Bíblia é aqui, em Mateus 16. Então, após o Pai ter revelado para Pedro quem era de fato aquele que estava na frente dele, o Senhor, então, revela não só a Pedro, mas a todos os discípulos, a igreja. Ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vamos ver o significado desses dois nomes em grego, não é? Pedro e pedra. E aqui então aparece a igreja. A palavra igreja, eclesia, é a assembleia dos chamados para fora da onde? Para fora do mundo, para dentro de Deus. Essa igreja, irmãos, uma vez que ela esteja edificada, as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecem contra ela. Aqui, ela estava sendo revelada. Após a morte do Senhor, então surgiram os materiais. Mas a questão é, passados 2000 anos, praticamente, né, pouco menos, da morte do Senhor, até hoje, como está a igreja? Como está a edificação da igreja? Nós somos responsáveis, irmãos, pela edificação da igreja. Provavelmente nós somos a última geração. O Senhor está muito próximo da volta. Então a igreja, irmãos, o fechamento da edificação vai ser conosco. Por isso nós falamos tanto de sermos os trabalhadores da última hora. Sobre o mistério de Cristo, ou seja, sobre a igreja, Paulo, ele fala em Efésios 3, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Segue a mesma linha. O mistério de Deus, quem escolhe revelar é o Pai. E aquele que recebe a revelação precisa estar no Espírito. Da mesma forma, o mistério de Cristo, quem revela é o próprio Cristo. Mas aquele que recebe
precisa estar no Espírito. E como esse versículo 5 nos mostra, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Nós, irmãos, recebemos a revelação da igreja. Isso não é qualquer coisa. Infelizmente, por causa do fermento da religião, quando se fala em igreja hoje, as pessoas têm uma visão totalmente errada, irmãos. Por isso, o Senhor falou para os discípulos: vocês precisam se acautelar do fermento, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então hoje, irmãos, também há a religião lançando fermento, né, para transformar a igreja naquilo que ela não é. Nós também precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós queremos, irmãos, a farinha pura, sem o fermento. Você sabe, na Bíblia a farinha representa Cristo. O que nós queremos, irmãos, é a revelação pura de Deus, a revelação pura de Cristo. Assim nós, irmãos, com um espírito humilde, um coração compungido, quebrantado, nós podemos seguir essa revelação. Essa revelação se torna a visão celestial para nós. Então hoje, irmãos, eu não vou avançar muito nessa questão. Eu quero mencionar, e aqui, na verdade, eu gostaria de ler na página 30, o último parágrafo, que vai falar sobre o nome do Senhor. Por que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele podia simplesmente ter dito: tu és o Cristo, ou tu és o Filho do Deus vivo, mas ele disse essa frase junto, essas duas expressões. Então, vamos ler, irmãos, o que significa isso para finalizar. Página 30, último parágrafo. A palavra Cristo quer dizer ungido com uma comissão. Jesus foi comissionado para realizar a vontade de Deus. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Seu único foco, por causa dessa comissão, era realizar a vontade de Deus. Ele é o Cristo, o ungido, comissionado para executar a vontade de Deus. Mas ele também é o Filho do Deus vivo, que se refere ao segundo da Trindade, com o objetivo de trazer vida a todos nós. Louvado seja o Senhor. O que significa isso, irmãos? Como Cristo, apenas Ele poderia fazer o que fez. Ou seja, apenas Ele, irmãos, poderia viver uma vida perfeita, completamente de acordo com a vontade do Pai, e morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. O sacrifício de Cristo foi aceito, e Ele então, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. Então essa é a comissão do Senhor Jesus como Cristo. Mas não é simplesmente morrer por nós. Ele também, irmãos, veio para nos dar a vida de Deus. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, no versículo 45, fala que o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Que quer dizer que o Senhor, Ele era o Espírito, mas agora esse Espírito pode entrar em nós e nos dar a vida de Deus. Então, com respeito a Cristo, Ele é aquele que cumpre a obra de Deus. Ele é o ungido para isso. Mas como Filho do Deus vivo, irmãos, Ele é aquele primogênito. Ele era o unigênito Filho de Deus, mas agora Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Por causa da obra de redenção, Ele pôde então nos dar a vida de Deus. Então essa revelação que o Pai deu a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele nos mostra esse aspecto da obra de Deus para nos salvar e também, irmãos, para nos dar a sua própria vida. Hoje, como nós podemos servir ao Senhor, como nós podemos ser aperfeiçoados por essa vida crescendo em nós. Tudo hoje, irmãos, nós podemos fazer exercitando o nosso espírito, recebendo a palavra de Deus e fazendo com que essa vida então cresça em nós. Um exemplo que nós temos é o que acontece em João 19, quando o Senhor ali já tinha morrido, o soldado estava passando para conferir, ele rasga o lado do Senhor. Do lado do Senhor saiu o quê? Sangue e a água. Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, tudo isso é muito significativo. O Senhor não deixou nenhum detalhe para trás. E a revelação de tudo isso não é algo doutrinário. Às vezes você pode saber tudo isso doutrinariamente, mas é quando o Pai te dá a revelação, quando o Senhor te dá a revelação, que aquilo se torna vivo para você. É isso que nós devemos buscar, irmãos. Todos os dias nós devemos buscar a revelação
diante do Senhor. Isso muda a nossa vida, muda a nossa experiência. E o título da quarta-feira: O Mistério de Cristo, a Igreja, parte 1. O versículo, João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Muito bem, queridos irmãos, então o título da quarta-feira: O Mistério de Cristo, a Igreja, parte 1. Ontem nós falamos, o mistério de Deus é Cristo. Cristo, irmãos, ele foi profetizado no Antigo Testamento, mas havia também muito mistério ao redor de Cristo. Tanto é que quando ele chegou, apesar de muitas profecias, as pessoas elas não conseguiam reconhecer que aquele era o Cristo. A pergunta que o Senhor Jesus fez para os discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem, indica isso. Isso nos mostra que o mistério de Deus, só Deus pode revelar. E Deus escolhe, irmãos, os pequeninos, as coisas loucas desse mundo, para ter misericórdia, para ser alvo da sua misericórdia e receber a sua revelação. Se você, querido irmão, querida irmã, tem recebido da revelação de Deus, é porque você é muito especial. Dentre bilhões de pessoas, não só pessoas que estão vivas, mas pessoas que já morreram, você foi escolhido para receber a revelação de Deus, a revelação do Pai. Isso é muito grandioso, irmãos. Só por isso nós deveríamos andar exultando. Então, muito bem, após o Senhor revelar, após o Pai revelar a Cristo, a Pedro, revelar o seu mistério a Pedro, Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Aí o Senhor então revela o seu mistério. O mistério de Cristo é a igreja. Porque até então as pessoas sabiam que o Messias viria, mas a ideia do povo de Israel, e de certa forma até a ideia dos discípulos, inicialmente, a gente vê isso em Atos, no começo de Atos, era que o Senhor Jesus os guiaria para ser como na época, por exemplo, de Davi, de Salomão, em que o reino de Israel, irmãos, era praticamente soberano sobre todas as outras nações. Então, o que eles achavam? Que o Senhor ia guiá-los como um rei para conquistar os inimigos. E quando eu falo inimigos, inimigos físicos, as nações, o Império Romano. Essa era a ideia inicial dos discípulos. Por isso, irmãos, a igreja é um mistério. Porque mesmo andando com o Senhor, eles ainda não tinham total noção dos planos do Senhor. Isso é revelado para nós, irmãos, quando ali o Senhor estava muito próximo de ascender, ali em Atos 1, e os discípulos, ele falava sobre ser batizado com o Espírito Santo, para eles aguardarem, e aí de repente os discípulos disseram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então veja, mesmo após a morte do Senhor, alguns ali ainda estavam com essa visão terrena do reino terreno. Eles não entenderam que o Senhor é o rei do reino dos céus, do reino celestial, e que a igreja é a realidade do reino dos céus. Então nós, irmãos, precisamos tomar cuidado também para nós não ficarmos com uma visão terrena, vendo as coisas materiais. Por isso, todos nós precisamos de revelação. Essa revelação não é algo simplesmente mental, algo que você entende nas Escrituras. É algo que toca o seu espírito e que muda a sua vida. Paulo, por exemplo, ele teve essa visão. O Senhor mostrou para ele a igreja. Por isso, ele era tão fervoroso em levantar igrejas, cuidar dos irmãos e pregar o Evangelho. Paulo não pregava o Evangelho só para salvar as pessoas. Ele queria que as pessoas se tornassem, como ele mesmo diz em Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso Paulo trabalhou tanto na questão das verdades, irmãos. Ele queria constituir os irmãos das verdades. E voltando agora ao capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor revela a igreja, irmãos, ele fala pela primeira vez essa palavra, igreja, eclesia no grego, ele mostra também algo muito importante. Ele disse também, eu te digo que tu, estava falando para Pedro, tu és Pedro. Essa palavra, irmãos, Pedro,
no grego é Petros, e ela significa pedra. A partir dali, Pedro então assume esse nome Pedro, ou no grego Petros, certo? Aí quando passou para o português, ficou Pedro. Agora, quando ele fala, tu és Pedro, ele quer dizer, você, Simão, é uma pedra. E aí ele continua e diz, e sobre esta, agora quando ele fala pedra, ele não usa mais a palavra Petros, ele usa a palavra Petra. Então, ele diz, também eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta Petra, essa Petra, irmãos, refere-se a Cristo, a Ele mesmo, e a revelação que Ele estava dando a Pedro. Petra, no grego, irmãos, é uma rocha firme, é como uma rocha de um leito de um rio. Não é uma rocha que você vai remover de uma forma simples, não é um material solto, uma pedra solta. Então, quando o Senhor ele fala sobre a igreja, ele fala, você, Simão, é uma pedra, e sobre essa rocha, como que apontando para si mesmo, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E quando essa igreja estiver edificada, nem as portas do inferno conseguirão prevalecer contra ela. Por que ainda, irmãos, nós sofremos tantos ataques? Porque parece que a igreja ainda não tem tanto poder quanto contra as portas do Hades, porque está faltando a edificação, irmãos. Satanás ainda consegue nos separar muito facilmente. O apóstolo Paulo falou isso para os coríntios. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele está falando sobre o perdão, sobre perdoar uns aos outros. E veja o que ele diz. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, qual que é o desígnio de Satanás, a vontade? O que ele trama? Ele trama sempre, irmãos, fazer com que a edificação da igreja pare. Na época da reedificação do templo, irmãos, aqueles que estavam construindo, eles tinham na mão, numa das mãos, a pá de pedreiro, na outra, eles tinham a espada. Então, a edificação da igreja, irmãos, ela é feita assim. Por um lado, nós estamos trabalhando na edificação, por outro lado, nós estamos atentos, porque Satanás, os inimigos, querem sempre brecar, destruir o processo, a obra de edificação, porque ele sabe, uma vez que a igreja estiver edificada, irmãos, é a hora do Senhor voltar. O evangelho do reino vai ter sido pregado para testemunha a todas as nações. Nesse momento, ele não terá mais poder contra a igreja. Voltando agora para Mateus, essa revelação que o Senhor faz, ela mostra que Pedro, e veja, irmãos, Pedro não é uma pessoa especial, é porque o Senhor estava dirigindo a palavra a ele, porque afinal de contas ele tinha recebido a revelação do Pai. Mas o Senhor não tinha tornado Pedro uma pessoa especial. Quando ele diz, tu és Pedro, ou seja, tu és Petrus, na verdade ele quer mostrar que todos nós somos pedras para a edificação da igreja. E o próprio Pedro, irmãos, ele diz isso na sua epístola. Na sua primeira epístola, irmãos, ele fala o seguinte, no capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Porque nós, irmãos, precisamos nos achegar a Cristo, ou seja, a pedra que vive, porque é através da revelação de Cristo que nós edificamos a igreja. Nós não edificamos a igreja, irmãos, com as nossas coisas, com a nossa inteligência, com a nossa perspicácia, sabedoria, enfim. Nós edificamos a igreja com a revelação que vem de Cristo. Por isso, nós sempre precisamos ir até Ele, a pedra que vive. Aí versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quer dizer, nós somos também as pedras que vivem. Que pedras são essas? São as pedras para a edificação da igreja. Esse desejo, irmãos, de Deus,
ele, apesar de a igreja ser um mistério, estar oculta no coração do Senhor, na verdade, irmãos, o Senhor ele deu esses indícios, vamos dizer assim, em várias partes das Escrituras. É que agora, como nós temos a revelação, nós conseguimos ver. Por isso que nós precisamos ir até o Senhor. Sem revelação, nós não temos visão. Sem essa visão, nós não edificamos a igreja. Então, por exemplo, logo no começo, logo o primeiro casal é um tipo de Cristo e a igreja. O Senhor, ele criou primeiro Adão. Ele não criou Adão primeiro porque Adão é superior a Eva. Não, é exatamente para mostrar como um complementa o outro. Exatamente para mostrar Cristo e a igreja se complementando. Por quê? Veja só, ele cria Adão, e aí no Jardim do Éden, a partir do versículo 18, o Senhor mesmo olha a situação de Adão e fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas o homem, irmãos, ele ainda não tinha percebido, ou pelo menos não completamente, o quanto ele precisava de uma auxiliadora. Então o que o Senhor fez? O Senhor falou para Adão: olha, está aqui todos os animais, então você tem que dar nome a todos os animais. E aí, irmãos, o versículo 20, Gênesis 2 diz: deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Veja, aqui então ele percebe, depois de ver todos os animais, que nada era igual a ele, parecido com ele, que o complementasse, que lhe auxiliasse. É a partir disso então que o Senhor começa a criação da mulher. Agora, o que é interessante nessa passagem, irmãos, é assim, vamos aplicar para a nossa vida. O Senhor, ele sabia da necessidade de Adão antes mesmo de Adão sentir essa necessidade. Às vezes, irmãos, a gente acha que nós sabemos o que é bom para nós, para a nossa vida. Deus, ele sabe da nossa real necessidade muito antes de nós percebermos qual é a nossa necessidade. E Deus, irmão, querida irmã, ele já está trabalhando para suprir essa necessidade, assim como ele estava fazendo com Adão. Adão nem sonhava com a mulher, e o Senhor já estava percebendo: não é bom que o homem esteja só. O que nós precisamos fazer é aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. E aí o que o Senhor faz? Ele faz o homem cair num pesado sono, e aí ele toma uma das costelas de Adão e ele transforma essa costela numa mulher. Na verdade, no versículo 22, a palavra transformou, esse verbo, a melhor tradução é construiu ou edificou numa mulher. E não simplesmente transformou. O Senhor, a partir da costela de Adão, edificou uma mulher que fosse o complemento de Adão. Ao ponto de, a hora que Adão acordou, viu Eva, ele falou: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse processo é o mesmo processo da igreja. De onde a igreja surge? Ela surge do lado do Senhor. Lá em João 19, João estava perto da cruz. Quando o Senhor já havia morrido, o soldado, ele rasga o lado do Senhor ali na costela. E ali daquele lado sai sangue e sai água. Daquele lado, irmão, sai o sangue para a redenção. E a vida, a água representando a vida de Deus, para então gerar a igreja. Nós, irmãos, a igreja, nós temos a vida de Deus em nós. Você, querido irmão, querida irmã, se você tem costume de dizer assim: eu vou à igreja, isso, irmãos, é errado. A gente entende, mas é errado. Dizer que você vai à igreja como se a igreja fosse um templo é diminuir a obra do Senhor, porque o Senhor não morreu por uma parede, o Senhor morreu por você, morreu e escolheu com muito cuidado entre bilhões e bilhões de pessoas. Então você não vai à igreja, você é a igreja. É importante, irmãos, nós entendermos isso, porque senão a gente acaba menosprezando aquilo pelo qual o Senhor deu a sua própria vida. O Senhor, ele veio como um grão de trigo, morreu
para gerar muito fruto, e esse muito fruto é a igreja. Para encerrar, irmãos, eu vou ler exatamente sobre isso. Na página 31, vou ler o 2º e 3º parágrafo. Veja só. Por meio de sua morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. Nosso Senhor Jesus Cristo veio com a incumbência de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que ele dê a vida de Deus ao mundo. Ele concluiu sua tarefa em seu ministério terreno ao morrer na cruz. Entretanto, não abandonou o homem. Após sua morte, ele ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida, e hoje continua conosco como o Espírito, dando-nos vida. Isso demonstra que Deus não quer estabelecer uma grande organização religiosa, ao contrário do que muitos homens pensam equivocadamente. Jesus tampouco quer morar em um templo majestoso. Alguns pensam que Jesus falhou em seu ministério terreno, pois até o momento de sua crucificação não havia conseguido organizar uma grande religião. Contudo, os que pensam assim não entendem que ele veio como um grão de trigo caindo na terra para morrer, e ao morrer produziu muito fruto. O desejo do Deus vivo é produzir um organismo vivo, gerado por sua vida. Esse organismo é a igreja, que vive unida a Deus e faz a sua vontade. Então amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre o mistério de Cristo, que é a igreja. E o título da quinta-feira, o mistério de Cristo, a igreja, parte 2. O versículo Efésios 3, versículos 7 e 8, que dizem: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem, queridos irmãos, hoje vamos dar continuidade falando sobre a igreja, a revelação da igreja. Aqui é importante nós tocarmos num ponto do apóstolo Paulo, referente ao ministério do apóstolo Paulo. Em Efésios, ele fala para os Efésios sobre o mistério de Cristo, e que esse mistério lhe foi dado a conhecer mediante uma revelação. Isso, irmãos, é o que nós temos falado desde o começo da semana. Tanto o Pai quanto o Filho, o Senhor Jesus, eles revelam à igreja, no caso o Pai revela o seu mistério, o Filho revela o seu mistério, para quem eles querem. É importante que a nossa vida seja uma vida de ir até o Senhor para obter a revelação. Essa revelação, irmãos, não é um conhecimento novo, simplesmente algo doutrinário, mas é algo que vai mudar a nossa vida. É uma visão celestial. É como o Senhor concedeu a Pedro, ali naquele momento em Mateus 16. E no caso de Paulo, irmãos, lembre-se, quando você lê Atos 26, naquele trecho em que ele conta a sua experiência de conversão, ali mostra, ele fala que quando o Senhor apareceu para ele, o Senhor disse que ele seria constituído ministro e testemunha das coisas que ele viu e das coisas pelas quais o Senhor ainda iria aparecer para ele. E conforme nós vamos vendo a vida de Paulo registrada nas Escrituras, nós vemos que de fato teve outras grandes revelações. Então, o apóstolo Paulo era um exemplo, irmãos, de alguém que vivia através das revelações. E essas revelações, irmãos, como nós vamos ver hoje, o motivavam. Hoje nós vamos falar um pouco da questão da força e do poder. E aí, falando aos Efésios, na carta aos Efésios, ele fala sobre o mistério de Cristo. E ele diz que o mistério de Cristo, irmãos, é que nós, gentios, assim como com relação aos judeus, nós fomos escolhidos para fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer, aqui ele estava falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a realidade do reino dos céus. E o ponto principal aqui, irmãos, é que nessa quinta-feira, pelo menos, é quando Paulo, nesses dois versículos que nós lemos, versículo 7 e 8 do capítulo 3, ele fala que ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo
a força operante do seu poder. O que ele quer dizer com a força operante do seu poder? Então, eu vou ler um trecho, vai explicar a diferença entre força e poder. Você pode ter muito poder, é através da força que você aplica esse poder. Você pode, por exemplo, ter uma pessoa extremamente forte, aquela pessoa que você olha só músculo, e uma criança. Se você olhar, você vai perceber quem que é mais poderoso. É a pessoa que é mais forte, não é? Mas se você der uma tarefa simples para os dois, levantar, por exemplo, um lápis, tanto a criança quanto aquela pessoa muito forte, elas vão conseguir fazer. Por quê? Porque não precisou de muito esforço, não precisou aplicar a força. Então, você só percebe o poder quando a força está sendo aplicada. Então, se você pede para se levantar um lápis para os dois vão conseguir. Agora, pede para levantar, por exemplo, algo mais pesado, por exemplo, uma televisão, precisa mover uma televisão de a criança, não vai conseguir. Então, aí você vê o que é o poder, é quando a força, então, de fato, ela precisa ser aplicada. Quando Paulo estava falando sobre o poder de Deus, irmãos, Deus é extremamente poderoso. Mas por que as pessoas não creem em Deus e até dizem que Deus não existe, se Deus é tão poderoso? É porque muitas vezes as pessoas não veem a força operante do poder de Deus, como Paulo estava falando aqui. E a força operante do poder de Deus vem através da pregação do Evangelho, principalmente. Quando nós estamos orando pelas pessoas, por exemplo, e você ora por uma pessoa e o Senhor, a pessoa faz determinado pedido, o Senhor vai lá e concede aquele pedido, é o quê? É a força operante do poder de Deus. Então aquela pessoa toca, através daquele ato, o próprio Deus, o próprio poder de Deus. Então era isso que Paulo fazia, irmãos, e isso ele recebeu através de revelação. Vamos ler então, para entender bem esse exemplo, na página 33, o último parágrafo. Vou ler um trecho considerável do texto agora. Como exemplo, podemos usar a hidrelétrica de Itaipu, uma das barragens mais altas do mundo, que consegue represar uma quantidade enorme de água. Cada metro de altura de água exerce uma pressão de 1 tonelada por metro quadrado. Agora, imagine a pressão de 100 metros de altura de água sobre 1 metro quadrado. Entretanto, todo esse poder não pode ser utilizado para realizar um trabalho se ele continuar represado. Esse poder está lá, mas está latente. Os homens, então, fizeram uma usina em Itaipu. Eles conduziram aquela água com todo o seu poder, fazendo-a girar um enorme rotor que chamamos de gerador de energia. O poder da água é transformado em força para girar o rotor. E quando gira o rotor, gera energia elétrica. A energia elétrica é gerada e depois transmitida por meio das linhas de alta tensão até a sua cidade. E em sua cidade, há uma subestação que faz o rebaixamento de tensão para que essa energia chegue até a sua casa. Assim você pode usar o poder que está na hidrelétrica, que se transformou em força para realizar trabalho. Esse poder está disponível para você utilizar em sua geladeira, ventilador e etc. Por esse exemplo, podemos entender que o poder precisa se transformar em força para ser útil ao homem. Deus é cheio de poder. Quando ele usa os seus servos para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, esse poder é transformado em força para gerar trabalho. Por isso precisamos pregar o evangelho. Deus é poderoso, mas se não pregarmos o evangelho, o homem não terá acesso a esse poder. Um carro tem potência, que é poder. Entretanto, se você não usa essa potência para se deslocar, toda essa potência é inútil. Quando você engata a primeira marcha, está usando a potência do seu motor, por meio da caixa de transmissão e gerando uma força que empurra o carro numa determinada aceleração. Esses são exemplos para entendermos um ponto importante. Precisamos transformar o poder de Deus e realizar o seu trabalho por meio da força. E essa força operante de seu poder está no Evangelho. Por isso precisamos pregar o Evangelho, para que a igreja seja então gerada. Com a igreja, os principados e potestades verão a multiforme sabedoria de Deus e se surpreenderão, se assustarão. É isso, irmãos, que Deus está nos transmitindo. Todo esse poder, quando a gente fala do Espírito de Deus,
quando nós falamos dos sinais, dos milagres que têm acontecido, é o poder de Deus passando por nós e atingindo as pessoas. As pessoas, nós estamos sendo simplesmente um canal. E quando as pessoas tocam esse poder, às vezes é algo pequeno, lógico, comparado ao poder de Deus, mas é muito grande na vida da pessoa. Aquilo muda a vida da pessoa. Por exemplo, quando Paulo recebeu a revelação do Senhor. Aquela aparição do Senhor, para o enorme poder do Senhor, foi algo tão pequeno, foi ínfimo, mas aquela aparição do Senhor mudou a vida de Paulo. Ali ele tocou o poder de Deus. Por isso, irmãos, quando nós saímos, não confie em você, não ache que a sua palavra, o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de orar, não ache que é você. Nós, irmãos, nós somos os canais para transmitir, se você pegar o exemplo, aquela energia da hidrelétrica em Itaipu para chegar na casa da pessoa, para ela poder assistir televisão, para ela poder lavar louça, lavar roupa, enfim, usar geladeira, entende? É isso que nós somos, esse canal. E eu estou falando canal, irmãos, mas na verdade é muito mais do que isso. Paulo ele fala no primeiro capítulo para os Efésios que o Senhor ele tem uma vontade. Ele fala no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, esse convergir aqui é melhor, a tradução é encabeçar, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E hoje, irmãos, a igreja como corpo de Cristo, ela tem que ter Cristo como o cabeça, em realidade, não só na questão da doutrina. Você pode dizer, não, Cristo é o meu cabeça, mas de forma prática, na sua vida, na sua casa, quem é o cabeça? Porque se nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus é essa, que Cristo encabece todas as coisas. Eu falei do corpo de Cristo, mais à frente ele menciona. A partir do versículo 17, Paulo ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O que ele está orando, irmãos? Para que o Pai revele o seu mistério para nós. Por isso eu digo, irmãos, esse espírito de sabedoria e de revelação é para nós recebermos a revelação de Deus. Isso não é algo mental, não é um conhecimento lógico, racional, é algo que vem do Espírito. Por isso, Paulo, ele orava, pedindo para que Deus concedesse esse Espírito para nós. Aí ele ainda diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aí ele cita, segundo a eficácia da força do seu poder. Você entende agora a questão da força do seu poder? Ou seja, não é só o poder de Deus, mas é a maneira dele ser expresso na nossa vida. E por fim ele diz, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então o Pai, ele utilizou o seu poder, a força do seu poder. Então, quando eu falo a força do seu poder, quer dizer, lembre, ele tem o poder. Se ele não utilizar, fica só o poder. Mas quando ele utiliza esse poder, ele está utilizando como força. Ele está fazendo a demonstração do seu poder. E qual foi uma das maiores demonstrações? Ele ter ressuscitado Cristo e feito assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, tudo, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, versículo 21. E olha agora, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mais à frente, no versículo 19 do capítulo 2, Paulo, ele cita que nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos membros da família de Deus. E na verdade, a raiz da palavra aqui é oikos, que significa casa. Então nós seremos membros não simplesmente de uma família que mora num país e outro país e quase nunca se veem. Nós fazemos parte, irmãos, da casa de Deus. Nós temos
intimidade com Deus. Agora, irmãos, se nós não estivermos sendo encabeçados, todas essas coisas assim, doutrinariamente estão corretas, mas não tem realidade na nossa vida. Nós temos um Deus poderoso. Deus, irmãos, ele está em nós, o Espírito está em nós. Ele quer, através de nós, canais, fazer com que o seu poder flua através da força para as pessoas, mas se nós não nos movemos, o Senhor não vai nos obrigar, não vai chegar, nós não vamos ser esses canais e não vamos ter realidade dessas coisas. Por isso, nós precisamos, irmãos, principalmente hoje, que a palavra profética tem tanto nos alertado, ser esses canais, pregar o evangelho, cuidar dos irmãos, fazer de tudo, irmãos, para liberar o poder de Deus para as pessoas. Assim a igreja vai ser gerada, né? Já foi gerada, mas os membros que faltam vão sendo acrescidos, né? Até o ponto em que ela vai ser totalmente edificada. E o título da sexta-feira é Servir ao Senhor no Descanso. O versículo, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que dizem: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é Servir ao Senhor no Descanso. É importante lembrar, irmãos, sempre ruminar. Nós estamos vendo nesse semestre Mateus capítulo 16, capítulo em que o Senhor revela a igreja. E nesse capítulo também o Senhor fala que a igreja edificada, nem as portas do Hades podem resistir a ela. E nesse processo de edificação, irmãos, nós somos os materiais para a edificação da igreja. Eu quero começar lendo na página 36 o primeiro e o segundo parágrafo, que fala sobre esses materiais. O apóstolo Paulo, falando sobre a edificação da igreja, expôs que a revelação vem pelos apóstolos e profetas. Isso está em Efésios 2:20. A revelação é o fundamento e mostra que Cristo é a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Deus não quer materiais que estão disponíveis nas lojas de materiais de construção. Ele quer trazer todos os materiais que vimos nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus para ser edificados. Deus quer um edifício. Alguns são colocados para servir juntos, para que assim possa haver um edifício. Esse versículo nos mostra que o edifício só crescerá quando estiver bem ajustado, ou seja, enquanto não se ajusta, não há crescimento. Não adianta juntar e colocar de qualquer forma os materiais de construção. Se eles não estiverem ajustados, não há edifício. Por exemplo, para fazer uma coluna, uma viga, uma laje de concreto armado, é preciso primeiramente fazer a armação de ferro na medida certa. É necessário fazer o concreto na medida certa, de britas e pedras, areia e cimento. Também é necessário ajustar bem o concreto com toda a armadura. Só quando tudo isso estiver ajustado é que surgirá uma coluna firme, uma viga capaz de sustentar uma carga ou uma laje. Não existe edificação se não se ajustarem os materiais de construção. Então, irmãos, veja, quando o Senhor revela em Mateus 16 a igreja, ele está falando da igreja no seu aspecto universal, ou seja, de toda a igreja em toda a era. Mas a prática da igreja, ou como nós chamamos a prática da vida da igreja, irmãos, é local. Por quê? Porque apesar de eu estar sendo edificado com fundamento, sob fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, de Paulo, Pedro, João, eu não convivi com eles para ser edificado junto com eles, não é? Agora, eu convivo junto com os irmãos que estão na minha localidade. Então, na prática, irmãos, a edificação da igreja acontece ali. É ali que nós precisamos nos ajustar, na nossa cidade, onde nós nos reunimos. Se nós, como um corpo, somos encabeçados por Cristo, como nós vimos ontem, então isso, irmãos, vai fazendo com que em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as cidades, vá havendo então essa edificação, até que chegue a hora então do Senhor voltar, porque aí a igreja já está edificada.
É importante entender isso, irmãos, porque, de fato, ali na prática, quando fala aqui de se ajustar, é na localidade, é onde nós nos reunimos, são com os irmãos que nós nos reunimos. Até aqui, no quarto parágrafo, dá um exemplo, fala a questão do casamento. No casamento, que o marido escolhe a esposa porque ama, a esposa casa com o marido porque ama, já é difícil o convívio, se ajustar um ao outro. Agora imagine se ajustar com pessoas que às vezes estão chegando agora, ou com pessoas totalmente diferentes de você. Mas na prática, irmãos, é aí que há, então, a edificação. E para isso, irmãos, nós precisamos aprender a servir no descanso, a ir até o Senhor para receber do Senhor e então servi-lo. O Senhor, irmãos, Ele não quer que nós sirvamos de qualquer maneira, porque se nós servirmos no nosso natural, nós vamos nos cansar, nós vamos nos sobrecarregar, nós vamos abandonar o encargo que o Senhor nos deu, nós vamos entrar em atrito com os irmãos. Tem um exemplo, irmãos, no Evangelho de Lucas, que eu gosto bastante, eu sempre me pauto por ele. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, fala da experiência que tiveram duas irmãs, Marta e Maria. Então o versículo 38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Veja, irmãos, o que acontece? A experiência de Marta. Ela estava servindo, ela tinha um coração de servir ao Senhor, e lógico, não só o Senhor, mas aqueles que estavam junto com o Senhor. Mas Marta fazia isso no seu natural. E no nosso natural, irmãos, nós somos como Marta. Ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Muitos de nós somos assim. Nós vamos nos agitando, nos ocupando com muitos serviços e vamos servindo e servindo. Chega um momento, irmãos, que isso vai causando atrito entre irmãos. É o que aconteceu aqui. Ela fica brava com a irmã e ela chega para o Senhor e fala: Senhor, ela está me deixando sozinha, eu estou fazendo tudo sozinho. O Senhor tem que ordenar para ela vir me ajudar. Olha, ela já está dando ordem até para o Senhor, hein? Então, irmãos, o nosso natural é assim. Sempre que nós servimos assim, não há descanso, não há desfrute, há sobrecarga e muitas vezes atrito contra os irmãos, entre os irmãos, perdão. Aí, olha o que o Senhor respondeu para ela no versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? É sentar-se aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos. Não quer dizer, irmãos, que nós não vamos fazer o que é a obra, o serviço, o que quer que seja. Não quer dizer isso. Vai ser feito. Mas primeiro nós precisamos aprender a ir até o Senhor, a ir até aquele que é manso e humilde de espírito, para que a nossa alma encontre repouso. E com a nossa alma, irmãos, aquietada na presença do Senhor, nós podemos servir muito melhor. Para finalizar, eu vou ler aqui na página 37 o penúltimo parágrafo. Veja, o que o Senhor quer é um grupo de pessoas que sejam felizes em se esvaziar e deixar Deus trabalhar por meio delas. É preciso entender que o homem que realmente faz a vontade de Deus, do jeito que ele quer, trabalha no descanso, pois quem faz a obra é o próprio Deus. Tudo o que vemos nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus é o trabalho de Deus para nos ganhar como esses trabalhadores, a fim de cumprirmos sua vontade juntamente com Ele, trabalhando no descanso. E esse trabalhar no descanso, irmãos, é trabalhar, é servir na presença do Senhor. Do contrário, irmãos,
nós não somos aprovados pelo Senhor, nós deixamos o nosso natural exposto, nós ficamos sobrecarregados, cansados, às vezes até abandonamos o serviço, temos problemas com outros irmãos. Por quê? Porque primeiro, irmãos, nós não fomos até o Senhor. Para as mínimas coisas no serviço, nós precisamos ir até o Senhor. E é muito importante nós servirmos, mas também nós ouvirmos a palavra. Não seja aquele irmão que só serve, mas nunca tira um tempo no seu dia para ouvir a palavra. Porque isso, irmãos, ainda é servir no natural. É ouvir a palavra que nos enche com o Espírito, nos enche de fé, para assim nós servirmos no descanso. A palavra de Deus nos encoraja, nos move. Na verdade, é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Então, graças ao Senhor, dia após dia, o Senhor tem nos encorajado, nos mostrado o caminho, tem também nos corrigido. Tudo isso, irmãos, para que nós, cada vez mais, sejamos pobres em espírito, com um coração humilde, um espírito contrito, coração compungido, pois deles é o reino dos céus. O título do sábado: as características necessárias para edificar a casa de Deus. E o versículo, Isaías capítulo 62, versículo 2, na versão King James atualizada, que diz: Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Muito bem, queridos irmãos, o título deste sábado: as características necessárias para edificar a casa de Deus. E logo no começo nós nos deparamos com um versículo do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, que diz: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Sabe, irmãos, o descanso é muito importante. Quando a nossa vida é muito atribulada, irmãos, quando nós vivemos sobrecarregados, estressados, isso faz mal em todas as partes, na alma, no corpo, e até o espírito é atingido, porque nós muitas vezes não conseguimos exercitar nosso espírito. E aqui Davi, irmãos, na época do rei Davi, era uma época em que Israel era forte e por isso havia muitos inimigos tentando destruir Israel. Então ali, naquele momento, no momento desse versículo, o Senhor tinha dado descanso para Davi, que havia vencido muitos inimigos pela mão do Senhor. Da mesma forma, nós, irmãos, quando estamos na nossa vida, no nosso viver diário, há muitos inimigos a serem vencidos, inimigos fora e principalmente dentro de nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir até o Senhor. Lembre-se sempre, ir até o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá o descanso. Veja que não fala que Davi foi vitorioso e por isso ele obteve descanso. Foi o Senhor que deu descanso de todos os inimigos ao seu redor. E por causa desse descanso, ele então tinha paz. Na nossa comunhão com Deus, irmãos, veja, são dois cenários. Mesmo que haja muitas tribulações, se nós estamos no Espírito, se nós vamos até o Senhor, mesmo com muitas tribulações e dificuldades, nós encontramos paz, nós encontramos descanso. Ao contrário, mesmo tendo o Senhor, se nós não vamos até o Senhor, se nós queremos levar todas as coisas no nosso próprio esforço, no nosso próprio natural, irmãos, mesmo tendo o Senhor, se nós não vamos até Ele, nós sofremos com desgaste, nós sofremos com cansaço. Então, o segredo é ir até o Senhor, aquele que tem coração humilde, coração manso. Ele, irmãos, vai dar descanso para a nossa alma. Aliás, não só para a nossa alma, corpo e espírito, não é? E aqui, irmãos, com esse descanso, então, surge um sentimento em Davi de fazer uma casa para o Senhor habitar. Davi, irmãos, ele tinha um coração voltado ao Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não tinha ainda uma completa visão do plano de Deus. Davi, então, revelou esse desejo para o profeta Natã.
E o profeta falou: olha, o Senhor é contigo, vai, faz tudo o que tem no teu coração. Uma coisa, irmãos, veja, é o Senhor ser conosco. De fato, o Senhor era com Davi. Agora, não é porque o Senhor é conosco que nós vamos fazer tudo o que nós queremos. O Senhor tem a sua vontade. Nós precisamos, irmãos, aprender a obedecer a direção do Espírito, a direção do Senhor. Então, o profeta Natan se foi ali, ele sonhou, no sonho o Senhor falou com ele. Esse trecho está em 2 Samuel, nos versículos 2 a 7. O Senhor disse a Natan, dizendo para ele falar para Davi: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar no meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, irmãos, o Senhor estava dizendo para Natan falar para Davi: você não é isso que eu quero. Eu não quero uma casa de cedro. Eu não habito nesse lugar, em lugares assim. Aí depois, lá no livro de Isaías, nós vamos ler, na versão agora King James atualizada, o capítulo 66, sobre o lugar de habitação de Deus. Veja, irmãos, como o Senhor já estava falando sobre a realidade da igreja. Note que eu estou falando da realidade da igreja, porque, infelizmente, há cristãos que vivem na aparência do reino dos céus, que é um falso viver de igreja, um viver como aquele em Mateus 7, em que até usam o nome do Senhor para fazer milagres, expelir demônios, profetizar, mas não tem a realidade, ou seja, não estão agradando o coração de Deus, não estão fazendo a vontade de Deus. Se Davi, irmãos, fosse como Saul, aqui nesse momento, mesmo o profeta dizendo para ele que não era isso que Deus queria, ele teria sido obstinado e faria assim mesmo. Saul era obstinado, não é? Então nós precisamos aprender a ouvir a palavra do Senhor e saber quando o Senhor se agrada, quer que nós façamos algo, quando o Senhor não quer que nós façamos algo. Muitas vezes o Senhor reprova os nossos atos. Não quer dizer, repito, que o Senhor não é mais conosco. Pelo contrário, Deus disciplina a quem ama. O pai disciplina o filho que recebe. Esse é o tratamento de Deus, porque Deus quer ver todos nós, irmãos, como vencedores. Então vamos ler Isaías 66, capítulo 1, e depois, Isaías 66, versículo 1, depois o versículo 2, na versão King James atualizada. O versículo 1 diz: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? E aí no versículo 2 ele fala sobre a realidade da igreja, do povo de Deus, aquele que ele procura. Veja só no versículo 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então veja, irmãos, são esses humildes e arrependidos de espírito, os pobres em espírito, aqueles que dedicam amor reverente à palavra do Senhor. Esse amor reverente, irmãos, vem do primeiro amor. É aquilo que o Senhor disse para Éfeso, para a igreja em Éfeso, na primeira carta às 7 igrejas de Apocalipse. Aquela igreja, irmãos, ela tinha muito conhecimento, tinha recebido muito do ministério do apóstolo Paulo. Ela sabia identificar quem era apóstolo, quem não era. Mas, irmãos, o principal estava faltando: o amor, o primeiro amor. É esse amor reverente à palavra. É esse amor que nós encontramos na igreja em Filadélfia, a qual o Senhor diz: você é fraca, mas você tem guardado a minha palavra, não tem negado o meu nome. Veja, nesse ponto, irmãos, para finalizar aqui o sábado, falando inclusive da igreja em Filadélfia, eu vou ler página 39, segundo parágrafo. Deus é infinito
ilimitado. Homem nenhum seria capaz de fazer uma casa física para sua habitação, por maior que a construísse. Amado leitor, a igreja, como a realidade do reino dos céus, é composta de pessoas que são pobres em espírito. A igreja em Filadélfia tem pouca força, entretanto, guarda a palavra do Senhor. Ela ouve a palavra dos profetas como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra opera eficazmente nos que creem. E não só isso, eles não negam o nome do Senhor, isto é, eles não têm capacidade própria, vivem invocando o nome do Senhor. Por isso aprove ao Pai dar seu reino a esse pequenino rebanho que não é numeroso nem poderoso. Esse é o lugar de habitação que Deus procura para ter descanso. Então são esses, irmãos, que o Senhor está procurando. Em João 4 ele fala que o que o Pai procura é aqueles que o buscam, que o adorem em espírito e em verdade. Isso é ser pobre em espírito. Você usa o seu espírito para buscar Deus e sempre debaixo da palavra, debaixo das verdades. Esses são os que edificam hoje a casa de Deus, a igreja. Muito bem, vamos agora para o domingo. Domingo o título é chegada a hora de edificar a casa de Deus. O versículo, Mateus 6:33, que diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No sábado, faltou eu ler um versículo, né? Deixei para ler agora no domingo, porque é o domingo que cita ele. Quando eu falava, irmão, sobre aqueles que o Senhor está procurando para sua habitação, ali nós vimos aqueles que têm um amor reverente à palavra de Deus. E aqui em Isaías 57, veja o que o Senhor diz, ainda vou ler na versão King James atualizada, versículo 15, 57, 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então veja, irmãos, nós, depois que nós recebemos o pecado, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos pessoas, irmãos, de certa forma malignas, não é? Então você olha aí fora, você vê quanta coisa ruim o homem é capaz de fazer. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não sou assim, eu sou bonzinho. Aí entra aquela história do Leviatã, do Behemoth, só esperando para se manifestar. É por isso, irmãos, que nós devemos ter um espírito humilde, devemos ter um coração contrito, arrependido. E o Senhor fala sobre ter um novo ânimo ao quebrantado de coração, um novo alento ao coração arrependido. Nós, durante toda a nossa vida, vamos nos arrepender. Principalmente nos arrepender quando nós ainda vivemos para as nossas coisas nessa esfera terrenal. Agora, quando nós nos arrependemos e nos voltamos ao Senhor, nós encontramos o Senhor. O Senhor está ali pronto para nos receber. O que não agrada ao Senhor é uma postura como a de Laodiceia, arrogante, uma pessoa que sabe tudo, que não precisa de nada, é rica, abastada. Você vê assim, um contraste entre Filadélfia e Laodiceia. Em uma, o Senhor está ali batendo, porque ele está do lado de fora. E ele ainda, veja, irmãos, o Senhor ele ainda quer entrar. E na outra, há uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então veja, irmãos, se nós somos essas pessoas humildes em espírito, pessoas que estão sempre se arrependendo, pessoas que buscam um novo ânimo. E o Senhor, irmãos, ele quer nos dar esse novo ânimo, quer dizer, ele quer nos dar do seu próprio espírito. Lembra de Paulo, quando ele fala para Timóteo, para ele reavivar o dom que havia no interior dele, por meio da imposição das minhas mãos, ele fala isso para Timóteo. Então, irmãos, nós todos precisamos ser essas pessoas. Então há muitos exemplos na Bíblia que nos conduzem nesse caminho. É esses que edificam e esses que são a casa que o Senhor quer, a igreja, esses que vivem na realidade da igreja. E em contrapartida a tudo isso, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Isso é algo que realmente nós precisamos vigiar.
para hoje, principalmente hoje, no final dos tempos, nós não sermos pegos pelo Senhor, cuidando apenas das nossas coisas, cuidando apenas do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa casa, e esquecendo a edificação, ou dando pouca importância para a edificação da igreja, para o cuidado dos irmãos. O Senhor fala isso através do profeta Ageu, que também é citado aqui no domingo. Em Ageu, no livro de Ageu, a partir do versículo 4, eu vou ler o versículo 3, a partir do versículo 3, Ageu 1, 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? No cativeiro, irmãos, veja como é que são as coisas. Apesar de eles estarem cativos, o povo de Israel, eles não viviam assim como prisioneiros num calabouço, não. Eles viviam até, de certa forma, bem. Muitos construíram para si casas apaineladas, quer dizer, casas boas. Isso, irmãos, é também o que pode acontecer conosco, Apesar de nós estarmos vivendo assim num mundo de trevas, num mundo dominado pelo império das trevas, muitos podem estar como o povo de Israel estava na época do cativeiro, satisfeitos, construir uma boa casa, têm uma boa renda, uma boa vida, e aí não se preocupam que a casa do Senhor está em ruínas. Aqui nós já estamos falando do templo, não é? Então, trazendo para a nossa situação, aplicando a nossa situação, nós precisamos tomar cuidado, caso essa seja a nossa situação. Lembre-se, do versículo que nós lemos de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus, e Deus não mente. Continuando aqui no texto de Ageu, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Veja aqui, irmãos, a realidade de uma pessoa que está buscando as próprias coisas é que ela está buscando, mas ela não consegue a saciedade. Ela não consegue o descanso que nós falamos no começo do sábado. Às vezes, irmão, está com uma casa boa, está com uma renda boa, está tudo maravilhoso, mas aí dentro as coisas estão como num furacão e não tem descanso, não tem paz. Por quê? Porque falta o principal, irmãos. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Paulo fala, não é? Fazei tudo para os Coríntios, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, se nós, irmãos, buscamos só as nossas coisas, quer dizer, buscamos as coisas para nós vamos viver como no versículo 6. Semeia muito, recolhe pouco. Come, mas não se farta. Bebe, mas não se sacia. Veste, mas ainda sente frio. Agora, quando nós buscamos as coisas de Deus, Deus é glorificado, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, Deus é glorificado, em nós nasce esse sentimento maravilhoso de nós não só estarmos agradando ao Senhor, como salvando as pessoas. Quer dizer, isso é subir ao monte e trazer a madeira para edificar a casa. Quando nós vamos às ruas, oramos pelas pessoas, pregamos o Evangelho, lógico, aí trazemos para a igreja e precisa edificar. Às vezes a madeira está muito alta, tem que cortar um pedaço para ficar junto, na mesma medida que as outras. Às vezes está muito pequena, tem que crescer para ficar na mesma medida. Tudo isso, irmãos, faz parte da edificação. Hoje, eu repito, estamos no final dos tempos, irmãos. Como está a nossa atitude para com a casa de Deus? Nesse ponto, irmãos, eu quero ler um trecho da página 41, é o último parágrafo, até um parágrafo longo. Diz assim: vamos subir ao monte para trazer madeira, materiais para a edificação,
E uma vez trazidos esses materiais de edificação, ainda precisam ser ajustados para poder crescer e ser edificados como uma casa para o Senhor. É por isso que Davi fez a seguinte oração. Então eu vou ler Salmo 132, versículos de 1 a 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Precisamos preocupar-nos com a casa do Senhor, com o seu lugar de repouso. Versículos de 8 a 11 agora. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o meu trono. Esse rebento é Cristo. Deus prometeu e cumpriu. Versículo 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Os vencedores, juntamente com o rei Davi, se assentarão no trono. Agora versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Dentre tantos lugares, Deus escolheu Sião, uma fortaleza que se preocupa em defender e trazer o reino de volta. Versículos 14 e 15. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Porque seus moradores são pobres em espírito. Ele nos fartará de pães. Versículos 16 a 18. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então veja, irmãos, são versículos que Davi falou há tanto tempo, mas são aplicados à nossa época. Hoje, irmãos, Sião é a fortaleza dos vencedores. Aquele monte que nós vemos em Apocalipse 14, onde as primícias estão, é o Monte Sião. Ali, irmãos, lógico, nós estamos falando de uma figura espiritual. Quer dizer que não basta só nós sermos a igreja, nós precisamos viver a realidade da igreja, sermos pobres em espírito, buscar o Senhor para sermos alimentados. Aqui o Senhor falou do pão, lembre-se, nós falamos no começo da semana daquela mulher cananeia. Isso é ser pobre em espírito, é buscar o Senhor, nem que seja para receber das migalhas do pão. Aí sim, irmãos, nós vamos ser saciados, como nós vemos em Ageu. Então hoje, irmãos, é tempo de nós pregarmos o evangelho, orar com as pessoas, quer dizer, subir ao monte e trazer madeira. Mas não é trazer madeira e jogar ali e deixar desleixado, não. Precisa ajustar para edificar, para que enfim a casa apareça, a igreja seja edificada e os principados e potestades se cubram de vergonha e de admiração pela obra de Deus com os homens. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.